nossa saudação a quem nos acompanha. Nós estamos iniciando a edição do Cotricast. É o primeiro programa de 2025 e é mais uma ferramenta que a Cotricampo vai utilizar para levar informação aos produtores rurais cooperados e a todos que se relacionam de alguma forma com a nossa cooperativa. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui o diretor-secretário da Cotricampo, Luciano Seifel, também o coordenador do Departamento Técnico, o DTEC Cotricampo, o engenheiro agrônomo Rodolfo Rocha Richter, e o coordenador do Departamento de Comunicação Social e Educação Cooperativa, Vadacir Guedes, que vai estar me auxiliando aqui na mediação desse bate-papo, onde nós vamos falar principalmente sobre a safra de soja, principal cultura agrícola aqui da nossa região. Nós vamos estar analisando um pouco o cenário de como foi, né, essa cultura. Estamos agora nos encaminhando já para o início da colheita e vamos fazer uma retrospectiva, né, os desafios que foram enfrentados pelos produtores aqui na nossa região da área de atuação. A gente quer agradecer muito a sua audiência e reforçar que esse é mais um canal de comunicação que a Cotricampo está disponibilizando a todos vocês e a gente agradece muito a sua audiência. Eu inicio esse bate-papo aqui conversando com o Rodolfo, né, e pedindo para que ele possa trazer uma avaliação, né, de como que se encaminhou essa atual safra de soja aqui na nossa região de atuação, esse ciclo 2024-2025. A gente sabe que foi um ciclo bastante desafiador em termos climáticos e eu gostaria que tu pontuasse para nós, Rodolfo, alguns detalhes, né, nessa parte mais técnica aí, quais foram aí os principais desafios e de que forma o DTEC pôde também auxiliar os nossos produtores associados em todo esse processo. Seja muito bem-vindo aí à programação do Cotricast. Certo, Vinícius. Sim, estamos concluindo a safra de soja 2024-2025, uma safra que desde o início haviam previsões que, do ponto de vista de chuva, seria bastante desafiador. Tínhamos a previsão de um Laninha, ao mesmo tempo que Laninha se refere a um tempo mais seco, também o primeiro Laninha depois de um El Niño, que foi a safra 23-24, muitos especialistas e analistas climáticos apontam como um ano bom para a soja. Porém, não foi bem assim, né? A gente teve uma irregularidade muito grande na distribuição das chuvas e, ao mesmo tempo, também um déficit hídrico. Iniciamos até dezembro com bons volumes de chuva, isso possibilitou de maneira geral uma boa implantação da cultura. Tivemos no início de dezembro alguns excessos, inclusive, de chuva, né, que dificultaram especialmente essas semeaduras de dezembro, porém inicialmente a cultura se desenvolveu bem e a partir de final de dezembro e todo janeiro, fevereiro e agora o março, um déficit hídrico bastante acentuado, o que já concretiza algumas quebras expressivas, inclusive de produtividade, que a gente já vê hoje no campo. Diante de todo esse cenário, a safra foi se caracterizando por alguns pontos, né, e que a gente teve que ir ajustando o manejo para isso. Um deles é a maior importância das pragas, especialmente ácaro e tripes, que nesses anos de falta de chuva, tempo mais seco, é mais favorável para esses insetos. Então o produtor deveria, e foi apontado para isso, nossas recomendações do departamento técnico foram voltadas para isso, ajustar o manejo para pragas, visto que tripes, por exemplo, causa uma desintegração, vamos dizer assim, raspa a folha da planta e potencializa os danos da seca, visto que a planta já perde água mais facilmente. Então, além da falta de água no solo, baixa umidade no ar, ainda a folha perdendo mais água potencializa esse dano. Junto disso, a gente teve que ajustar também o manejo de doenças, o posicionamento de fungicidas, deixar de lado moléculas mais quentes, mais curativas, visto que a pressão de ferrugem foi muito baixa ou quase nula, mas ao mesmo tempo outras doenças de grande importância para a soja, como cercosporiose, oídio, né? Claro, as manchas, antracnose também tendo presença e sendo necessário fazer um bom manejo.
A orientação do departamento técnico foi de fazer esse ajuste, usar produtos mais leves, né, mais preventivos, para conseguir fazer com que a planta não perdesse em função de algumas doenças e também não se potencializasse, né, o risco de fitotoxicidade e que pudesse causar prejuízo ainda maior, né, além da falta de água, ainda alguma coisa que foi causada por alguma aplicação indevida. A safra 24-25 também deixa um grande alerta, um alerta maior, é um ponto de atenção que os produtores estão trazendo a nós verificamos a campo, que é o aumento, né, da problemática de plantas daninhas, especialmente caruru. Claro que a gente verifica a campo essa problemática em diversas espécies, sejam de folhas largas ou folhas estreitas, aumentando essa dificuldade de controle no campo. Mas para isso, né, não é dessa safra só, o departamento técnico da Cotricampo está junto ao produtor em diferentes eventos, sejam palestras, dias de campo, né, trazendo especialistas também para levar a melhor orientação ao produtor. Uma prática muito importante, cada vez mais importante, é o uso de herbicidas pré-emergentes na soja, para que integre uma forma de manejar essas plantas daninhas na cultura e consiga se evitar perdas por competição. Essa atual safra também, mais uma vez, mostra no campo a importância de ter um solo bem corrigido, um solo em que o pH esteja corrigido, que no manejo de rotação de culturas também se consiga descompactar o solo. Enfim, criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de raízes, onde o produtor já vem de mais tempo fazendo esse manejo integrado, uma agricultura de precisão, correção de pH de solo, dos diferentes nutrientes também, uma boa rotação de culturas, especialmente com gramíneas de verão, que descompactam mais o solo, aumentam a capacidade de infiltração de água no solo, a gente verifica que os efeitos da estiagem são menores. Uma lavoura com esse manejo todo consegue uma estabilidade maior diante dessas adversidades e potenciais produtivos maiores também nos anos mais favoráveis. Claro que tudo tem um limite, o déficit hídrico foi grande, a quebra vai existir, mas sempre o produtor deve ter esse norte, a gente leva essa informação para que tenha essa clareza da importância de um bom manejo de solo. Especialmente agora, pós-colheita de soja, é um momento do ano favorável para que se faça essas intervenções de aplicação de calcário, especialmente, né? Então, também a gente já traz esse recado para o que tem a ser feito de agora em diante, após essa safra, para que a gente sempre esteja melhor preparado para qualquer adversidade futura que possa vir também e que sempre vai ter, né? Seja o excesso de chuva, como a gente já viveu também, mas esses momentos de seca a gente tem que estar preparado da melhor forma para enfrentar também. Rodolfo, eu queria te provocar num sentido assim, a gente percebeu a questão da reservação da água muito evidente, até por ocasião da Expo Agro, onde foi debatido esse assunto, e principalmente nos anos de estiagem, isso é recorrente, né? E às vezes, quando se fala em reservação de água, às vezes o produtor já vem de imediato a demanda por investimentos. Mas tem outros manejos que eu gostaria que você destacasse ainda mais, que se percebe que o produtor que tem o bom manejo, como palhada e tudo, está colhendo talvez um resultado melhor nessa condição climática que a gente tem enfrentado. Exato, Vadacir. Irrigação é um ponto fundamental também, que todo produtor que pode fazer esse tipo de investimento deve mirar para isso. Claro que há um custo alto, deve ser implantado num solo bem manejado, não adianta daqui a pouco botar um pivô, assumir um compromisso grande e botar num solo compactado, por exemplo, que também não vai conseguir extrair melhor produtividade nessa área, que a produtividade é fundamental para viabilizar esse investimento. Então, todas as práticas devem andar em conjunto. Mas no que se refere aí ao que está no alcance de todo produtor,
é investir no seu solo, fazer boas práticas em toda a área, né? Que aí, do ponto de vista de conservação de solo, eu vejo como fundamentais 4 pilares, né? Que são plantio em nível, cobertura permanente, rotação com gramíneas de verão e, por último, terraceamento. Essas 4 práticas têm que andar junto. Então, por exemplo, agora colher a soja, já vir semeando um nabo para cobrir o solo de março, abril até maio, junho, quando é semeado o trigo. Então, essa prática, além de aumentar a capacidade de infiltração de água no solo, diminuir o potencial de erosão, recicla nutrientes, possibilita uma supressão de plantas daninhas. Nessa reciclagem de nutrientes vai entregar essa fertilização para o trigo que vem na sequência. O plantio em nível também aumenta muito a capacidade de infiltração de água, visto que cada linha de plantio é uma barreira para que a água chegue ali e infiltre, e não favorável ao declive do terreno, vamos dizer assim, que ao invés de ser uma barreira, favorece o escorrimento e essa água não fica na lavoura e ao mesmo tempo causa erosão também no momento que a gente tem excesso de chuva. Rotação com gramíneas de verão, como, por exemplo, uma cultura comercial, o milho, é fundamental, pois bota raízes mais profundas, mais volumosas e recicla nutrientes, traz essa maior armazenagem de água no solo, e uma palhada também para aumentar a matéria orgânica, diminuir o impacto da gota da chuva no caso de um excesso de chuva, enfim, um benefício técnico muito grande para o sistema, e o terraceamento como um complemento. A última dessas práticas, né? Não adianta também só terraceamento se as outras práticas não estão alinhadas, porque não vai ser o suficiente para conservar a água. Então, tudo isso é fundamental e dá muito resultado no campo. Lembrando aqui, né, Rodolfo, nós estamos hoje 18 de março. Estamos iniciando o processo, na verdade, de colheita da soja. E a gente tem 3 ciclos aí de praticamente semeadura, né? Já dá para adiantar alguma situação assim de uma melhor performance em relação a um ciclo ou outro? É fundamental diluir esses riscos no campo, né? Ter cultivares mais precoces, desde que bem implantadas numa época certa. Quando a gente fala em cultivares mais precoces, não necessariamente tem que abrir plantio com essas cultivares, visto que pode pegar uma seca do cedo e já ser severamente prejudicado esse grupo de maturação de soja. Então, mas é necessário diluir os riscos, ter grupos de maturação bem distribuídos nas diferentes épocas de semeadura, né? E, claro, por exemplo, nessa safra, a gente está em março, mesmo as cultivares semeadas mais tarde também estão sendo castigadas, visto que março é um mês bastante seco, é o mês mais seco do ano. Então, na média dos anos, é interessante evitar depender de março para enchimento de grão. É um mês que os dias já são mais curtos, isso prejudica enchimento de grão também. Quando a gente consegue encaixar florescimento e início de enchimento de grão nos dias mais longos do ano, é interessante também para a gente conseguir extrair máxima produtividade da soja. Então, quando tu já planta mais tarde, cultivar mais tardia, que vai encher grão agora em março, e ainda encaixa num mês mais seco do ano, o risco de haver uma quebra é alto, né? E isso se mostra em resultados até mesmo do campo experimental ao longo dos anos. Claro que a gente teve aí 20, 21, 22, 23, que foram anos que as chuvas vieram no tarde. Então, essas semeaduras mais atrasadas deram certo, né? Não com altas produtividades, mas com uma produtividade razoável, visto que as lavouras mais do cedo não produziram tão bem. Nós estamos acompanhados aqui também pelo Luciano, diretor-secretário da Cotricampo. Luciano, a gente sabe que o sistema cooperativo ele traz um diferencial, né, para as comunidades onde ele está inserido. Não é diferente aqui com a Cotricampo, que tem uma trajetória de quase 60 anos. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho para quem nos acompanha aqui, justamente esses aspectos, né? Os benefícios de quem é associado à Cotricampo. Nós estamos aí agora com a safra de soja em andamento e a gente sabe que os cooperados eles têm uma série de
de benefícios propriamente ditos, né? A gente tem aqui, né, notamos aqui nessa fala do Rodolfo, muita propriedade, essa parte do DTEC, mas tem toda uma estrutura, né, que a Cotricampo coloca à disposição em toda a nossa região, e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho aí para que a gente, inclusive, né, desse esse destaque importante aí para quem nos acompanha aqui no Cotricast. Seja bem-vindo aí a esse nosso episódio. É uma grande satisfação estar aqui na presença de todos. Eu escutando o Rodolfo, acho que ficou muito evidente para todos a importância que a cooperativa dá para uma assistência técnica. A explanação do Rodolfo demonstra claramente que nós temos um departamento técnico muito preocupado com o associado, não somente no sentido de levar novas tecnologias, mas auxiliar o nosso associado a produzir mais, a saber enfrentar mais as intempéries do clima, que infelizmente fazem parte da nossa realidade, né? E com isso buscar fazer com que o associado tenha uma rentabilidade e se mantenha na atividade. Então nós temos esse comprometimento muito grande com o associado através da assistência técnica, uma assistência técnica claramente muito comprometida com o associado, e temos também, além da assistência técnica, vários outros benefícios que o cooperativismo proporciona, né? Que é falando aqui no caso a Cotricampo. Nós temos agora nas safras o pagamento da bonificação, o pagamento da cota capital também. Temos também a distribuição de sobras do exercício. Temos ao longo do ano o programa de Pontos Cotricampo, que é um programa aí que o associado, toda vez que ele fatura, toda vez que ele negocia insumos, ele vai acumulando pontos e troca por prêmios. Então temos inúmeros programas aí dentro da Cotricampo, justamente para favorecer ao nosso associado. E paralelo a isso, nós temos também algumas campanhas diferenciadas, algumas campanhas comerciais, sempre alinhada com o nosso departamento técnico, mas campanhas que visam favorecer o nosso associado a ter um custo de produção menor. Então nós temos a Expo Agro, por exemplo, um balcão de negócios muito tradicional durante a realização da feira. Vale dizer que esse balcão de negócios, o produtor adquire insumos a preço de feira, preço bastante diferenciado no mercado, e paralelo a isso concorre ao sorteio de prêmios durante a Expo Agro, que esse ano sorteou mais de R$600 mil. Temos também a campanha soja, bem tradicional na Cotricampo, temos a campanha de aniversário, e além disso várias campanhas pontuais que vão surgindo aí de acordo com a necessidade do uso de insumos da cultura. Isso tudo para favorecer o nosso associado a estar adquirindo insumos a um preço bastante diferenciado no mercado, tendo um custo de produção menor e certamente uma rentabilidade maior. Então, nós não trabalhamos só com sobra, só com bonificação, só com programas durante a safra. Nós trabalhamos beneficiando o associado nosso ao longo do ano inteiro. Nós vamos, ao longo do ano, entregando esses benefícios, E olhando, Luciano, também a questão de responsabilidade social da cooperativa, além de todas essas entregas, tem essa responsabilidade de trazer informações. Exemplo disso, por exemplo, é o nosso evento técnico que vamos ter essa semana, na sexta-feira, amanhã de campo, sobre a cultura da soja. Um momento extremamente importante para a construção de informações, de socialização através do DTEC e de profissionais que vêm para o evento. Exatamente, vai ser um dia de campo bastante diferenciado. Eu diria assim que é uma oportunidade muito grande do associado vir estar buscando, vir estar reciclando o conhecimento técnico. Então, nesse dia de campo, vai ter a presença do nosso departamento técnico, vai contar também com um palestrante externo falando na área de plantas daninhas. Vamos ter também o pessoal da base Agricultura de Precisão, falando sobre uma parceria da base com a Cotricampo, no sentido de realizar agricultura de precisão na nossa região. Então, um dia de campo bastante diferenciado. Oportunidade muito boa também para o associado vir estar conhecendo novas variedades, numa condição de clima e solo totalmente em linha com a realidade do associado, um dia de campo aqui bem centralizado, como a gente costuma dizer. Então é uma grande oportunidade para o nosso associado estar vindo,
conhecer novas tecnologias e reciclar o conhecimento aí na cultura da soja. Em relação ao nosso recebimento, as nossas unidades, a partir de agora, com as atenções todas voltadas, com plantões, para receber a safra do produtor. Exatamente. As nossas unidades aí com toda a equipe já preparada para receber a safra do nosso associado, do nosso agricultor. Também, paralelo a isso, plantão nas lojas agropecuárias, plantão no posto de combustível também. E aproveitar aqui, Rodolfo, pegar esse gancho que nós comentamos um pouquinho sobre a manhã de campo soja, que vai acontecer agora dia 21 de março. Esse é um exemplo, né, como nós dissemos aqui, da importância da Cotricampo, mais especialmente até do DTEC, o Departamento Técnico, em propiciar essas informações aos cooperados. A Cotricampo, ao longo agora dos últimos anos, ela vem expandindo aqui na região, né? Atuando também em novos municípios. Tu tem uma experiência já bastante grande dentro do DTEC e gostaria que tu explicasse, né, a respeito disso também, como que a Cotricampo vem se preparando nesses anos, inclusive com uma ampliação no número de profissionais no DTEC para dar conta de atender com excelência os nossos produtores, e também aproveitar que tu possa comentar a respeito da importância do campo experimental que a gente tem aqui no município de Campo Novo, onde acontece a Expo Agro e que é, né, um local, um espaço onde é feito pesquisa, é feito os testes aí, para que depois possa se entregar da melhor forma possível lá na ponta para o produtor as melhores soluções agrícolas. Sim, Vinícius, a cooperativa vem expandindo recentemente em mais novos municípios. O Luciano vai comentar melhor. Mas falando da parte técnica e do tempo que eu trabalho na cooperativa, do que eu já acompanhei como profissional da área técnica, a cooperativa já expandiu bastante, né? De 2011 para cá, quando eu iniciei a trabalhar na Cotricampo, já vi expansão em diversos municípios. O compromisso é grande, sim, para atender da melhor forma esses produtores que entram na região de abrangência de atuação da Cotricampo, mas sempre conseguimos trabalhar com êxito, né, atender com êxito esses produtores, visto que a nossa forma de trabalho é baseado em conhecimento técnico, numa relação de confiança com o produtor. O nosso norte é de ser visto pelo produtor como realmente um parceiro, para ele contar ao longo do ano, ao longo de vários anos, com a Cotricampo e com quem ele é atendido como um parceiro para as diferentes tomadas de decisão que a propriedade tem que tomar, desde planejamento para o ano agrícola, como decisões mais específicas no manejo de pragas, por exemplo. Então, e para nos dar suporte a isso, a gente tem um campo experimental aqui na cooperativa, que tem como propósito gerar informação que nos dê base para levar as respostas que o campo precisa. Ou seja, para o técnico ter um respaldo, né, de resultados internos aqui de condições de clima e de solo pertinentes ao que ele tem de desafios no campo no seu dia a dia. Então lá a gente avalia cultivares, épocas, manejo de doença, manejo de solo, nas diferentes culturas, né? Trabalhamos com trigo, com milho, com soja. Temos um campo experimental muito rico, né? Que nos proporciona todas essas informações, e o propósito é esse: atender da melhor forma o nosso produtor, convidar ele sempre também, enfim, o campo experimental sempre de portas abertas para o produtor vir até aqui se alimentar de conhecimento, que é o insumo mais importante na agricultura, né? De nada adianta daqui a pouco fazer uma boa aquisição de insumos, que isso a Cotricampo também leva ao produtor, né? Com o nosso amplo portfólio, empresas parceiras que nos dão um suporte muito bom também, em qualidade, em conhecimento, em qualidade de insumos e conhecimento, mas de nada vale tu ter um bom insumo, aplicar na hora errada, no lugar errado, de forma errada, que o retorno não vai existir. Então, para isso, o conhecimento, a qualificação, os treinamentos constantes, né, que o departamento técnico faz para estar sempre preparado da melhor forma para atender o produtor, e essa parceria entre Cotricampo e produtor ser cada vez mais forte,
nas diferentes atividades que ele conduz e a parceria ser boa tanto para o produtor quanto para a cooperativa. Eu queria trazer essa percepção do Luciano como diretor também, nesse projeto, Luciano, de expansão da cooperativa para municípios que estavam colados já na nossa área de abrangência, né? Isso determina novas áreas e novas responsabilidades e oportunidades da cooperativa expandir seus produtos e serviços. Exato, Vadacir. Vale dizer que esses 3 municípios que a gente foi no ano de 2024... nós já atendíamos alguns produtores desses municípios. E essa requisição, essa solicitação para a Cotricampo ir nesses municípios partiu de produtores. Eu acho que muito dessa requisição vai de encontro com o que o Rodolfo acabou de falar. Esse comprometimento da assistência técnica, essa recomendação do insumo exato para determinada situação. A Cotricampo, ela trabalha com as várias empresas aí do agronegócio brasileiro. Então, ela tem essa possibilidade de recomendar sempre o melhor produto para determinada situação. Isso sempre aí com muita coerência, com muito respeito ao produtor. E o resultado está aí, né? A gente foi chamado para atuar nesses municípios aí. Então, nós, até julho de 2024, nós atuávamos numa área de aproximadamente 200 mil hectares e viramos o ano de 2025 atuando numa área de 250 mil hectares. Ou seja, um crescimento aí de 25%, um crescimento bastante significativo. E vale dizer que para ir nessas áreas, a gente não abriu mão do bom atendimento nas unidades aí onde a Cotricampo já tem um trabalho aí de 20, 30, 40, até mais de 50 anos. Nós prezamos por manter o bom atendimento nessas unidades onde a gente já tem um trabalho de anos e temos o desafio, sim, de levar a forma da Cotricampo trabalhar nesses 3 municípios novos. Então, a gente foi para o município de Miraguaí, município de Boa Vista do Buricá e o município de Santo Augusto, com loja agropecuária e um departamento técnico atuando no setor de insumos agrícolas. Muito bem, a gente quer aqui agradecer, vamos nos encaminhando para o final desse bate-papo, agradecer muito a sua companhia, a sua audiência nesse primeiro episódio do Cotricast de 2025. Queremos ao longo do ano trazer novos temas, trazer aqui informações técnicas, também informações de outros segmentos onde a Cotricampo atua aqui na nossa região e queremos contar muito com a tua parceria, com a tua audiência ao longo dessa caminhada. Dizer que a Cotricampo também foca muito nessa parte de comunicação, em poder levar para as comunidades onde ela está inserida essas informações do seu dia a dia, do seu trabalho que ela desenvolve, através aí do informativo Cotricampo, em diversas emissoras de rádio parceiras, também no nosso site institucional, cotricampo.com.br, onde nós trazemos aí diariamente informações, releases e também o nosso informativo disponível para que você possa ouvi-lo no momento mais adequado. E também temos aí as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, onde também a gente está sempre compartilhando informações. E agora o Cotricast, a partir de 2025, como mais uma ferramenta de levar informação, está nesse diálogo constante com os nossos produtores e com a nossa comunidade de uma maneira geral. Quero agradecer aqui ao Luciano Seifel, diretor-secretário, também ao Rodolfo Richter, coordenador do DTEC Cotricampo, e ao Vadacir Guedes, coordenador do Departamento de Comunicação, que ajudou a mediar essa conversa. Então a gente agradece muito e com certeza já fica o convite para que você nos acompanhe em um próximo episódio do Cotricast agora ao longo desse ano de 2025.